Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre a etapa da necessidade. Então, dentro da comunicação não violenta, nós temos 4 etapas diferentes, que uma delas é a observação, a segunda é a expressão dos sentimentos e a terceira é a da necessidade. Nessa etapa, o foco vai ser identificar qual é a nossa necessidade para expressar para o outro, o que dentro daquilo que foi feito e do nosso sentimento não está se encaixando dentro de uma necessidade que nós temos e não que o outro tem. Só lembrando, se você não viu a parte introdutória da comunicação não violenta, a etapa 1 da observação e a etapa 2 dos sentimentos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode acessar e assistir antes de dar andamento. Você quer entender o todo? Então, vou deixar aqui embaixo. Uma coisa muito importante nessa etapa da expressão das necessidades é que o outro, mesmo que ele desencadeie em nós coisas que não nos são confortáveis, né, eles podem ser um estímulo, mas eles não são a causa. Então, saber identificar aonde está a causa, por que eu estou desconfortável perante essa situação. Então, o que os outros fazem ou dizem não está sob o nosso controle. Entretanto, a gente pode escolher como a gente vai lidar com essa informação, que é dita ou que é feita, né? Qual é as nossas ferramentas para lidar com essa informação de uma forma que a gente consiga entender o que é nosso e o que não é nosso dessa situação, né? Por exemplo, ao receber alguma mensagem negativa, existem 4 etapas que podem descrever uma reação em relação a essa mensagem negativa. Por exemplo, uma das etapas seria culpar a nós mesmos. Então, quando vem alguém e nos dá uma mensagem negativa, a gente pode assumir que aquela informação que a outra pessoa está falando, ela é verdadeira e nós somos culpados de fato por aquela situação. Nesse sentido, então, nós aceitamos esse julgamento do outro, expressão mais de vergonha. Na etapa número 2 é culpar o outro. Então, quando vem alguém que fala para nós alguma coisa que não é legal, a gente vai falar, não, mas é você que é isso e não sou eu. Então, é um sentimento relacionado então à raiva. A terceira forma de reagir então a essa mensagem negativa seria tentar escutar qual é o sentimento que eu tenho em relação a essa mensagem e qual é a minha necessidade que não está sendo atendida. Quando ouço você me chamar de egoísta, fico magoado, pois eu preciso de algum reconhecimento por meus esforços. O que é importante ressaltar nessa frase, né? Então, o evento: alguém chamou eu de egoísta. E qual é o sentimento que eu tenho? Fiquei magoado. Por quê? Porque eu preciso de algum reconhecimento. Vocês conseguem entender a importância de puxar para mim a responsabilidade sobre os sentimentos e as necessidades que são minhas e talvez não estão sendo atendidas de acordo com a ação do outro? Então, a etapa número 3, ao receber alguma mensagem negativa, seria verbalizar para o outro os nossos sentimentos e as nossas necessidades, tá? Aí, a etapa mais elevada seria a etapa número 4, aonde a ideia é escutar os sentimentos e a necessidade do outro. Então, sabendo da minha necessidade e do meu sentimento, eu consigo também verificar o que naquela fala do outro ele está verbalizando de uma forma indireta e que não está de fato sendo expressa, né? Então, por exemplo, vou ler aqui o exemplo que o Marshall propõe. Você está magoado pois precisa mais consideração por suas preferências? Ao ser abordado pelo outro e perceber que o outro está de certa forma magoado, sentido, tentar verificar qual seria o fator que estaria deixando o outro desconfortável, perguntando, não dizendo é isso, né? Perguntando, será que você precisa um pouco mais de consideração? Eu não estou te considerando muito? Ou, por exemplo, você gostaria que eu te escutasse mais? Alguma forma de construir esse pensamento em que, além de perceber o meu sentimento e a minha necessidade em relação àquele evento, também perceber o que tem por trás dessa fala, sem botar no colo do outro a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Nesse sentido, então, quanto mais diretamente conseguirmos conectar nossos sentimentos e nossas próprias necessidades, será mais fácil que os outros eles reajam com compaixão. Quando eu verbalizo de uma forma mais eficiente os meus sentimentos e necessidades, o outro vai conseguir, de certa forma, perceber o quanto naquele escopo que eu estou oferecendo dentro do que eu preciso, né? Ele consegue dar conta ou não.
ao contrário disso, né, ele não tem como saber aonde está a dor, né, minha, ou a minha necessidade que não está sendo correspondida. Nesse sentido, então, nós não somos pensados em termos de necessidade. Qual é a minha necessidade? A gente acaba, por fim, pensando o que o outro tem de errado, que ele está me fazendo. Esse absurdo, né? Então é interessante mudar um pouco a perspectiva. Qual é a minha necessidade que eu tenho? Por exemplo, para eu me comunicar bem com alguém, qual é a necessidade que eu tenho que a outra pessoa ela precisaria agir de determinada forma para eu conseguir verbalizar de uma forma mais eficiente, né? Muito mais do que eu ficar pensando que a outra pessoa tem alguma coisa errada. Então é eu saber, se o outro me escuta, se o outro presta atenção em quando eu estou falando, eu consigo me conectar melhor, eu consigo verbalizar. Então, você poderia olhar para mim quando eu estou falando com você e não ficar pensando o que tem de errado o outro, que ele não presta atenção em mim, ou o que eu fiz de errado, que ele não está prestando. Então, quanto mais eficiente é a nossa comunicação na forma de verbalizar os nossos sentimentos e a necessidade muito claramente, mais eficiente é o outro pensar dentro da estrutura que ele tem o quanto ele consegue dar conta ou não dessa minha demanda. No mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso é bastante assustador. E aqui é um ponto muito importante. Isso é difícil para todos os seres, mas particularmente para as mulheres é muito mais. Isso o Marshall ele coloca nesse livro, porque a mulher geralmente é mais educada para servir, para aprender como agradar o outro, como agradar o marido, como agradar os filhos, e com isso ela muitas vezes ela não consegue se acessar para ver qual a necessidade dela em relação às coisas e não o que ela precisa fazer para atender melhor, para servir melhor. Então a questão de acessar a necessidade é desafiadora, mas para as mulheres muito mais, porque elas foram educadas muito mais para servir e não para ver as suas próprias necessidades, mas sim qual era a necessidade do outro e assim atender. Tanto é que os casamentos em si eram estruturados dessa forma, qual a mulher que serve melhor para poder construir uma família, e não qual a mulher que ela consegue verbalizar a sua necessidade, consegue estar mais de igual para igual com esse companheiro, né, numa sociedade tão patriarcal que a gente vive. Só para recapitular, então nós tivemos o processo de observação, que foca em não fazer o julgamento e tentar ser o mais específico possível. Posteriormente, a importância então de verbalizar o sentimento associado àquele evento, dizer claramente qual é o sentimento, se eu estou magoada, se eu estou com raiva. E aí, nesse vídeo, nós tratamos sobre a necessidade, a importância de verbalizarmos para o outro qual é a nossa necessidade que não está sendo atendida com aquele comportamento, com aquela fala, tá? Aí, então, agora no próximo vídeo vai ser sobre como elaborar pedidos, porque não basta a gente observar, expressar os nossos sentimentos, falar da nossa necessidade, não conseguimos expressar para o outro de como ele conseguiria dar conta, ou se ele consegue dar conta de alguma coisa que é importante para nós de uma forma bastante eficiente, tá? Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo que eu estou produzindo, se inscreve, dá um like, compartilha, que a gente está aqui para somar e espero que eu consiga atingir a proposta desse vídeo, tá? Feito, gente! Até!